Olá, pessoal! Eu sou a doutora Polônia Salles, sou médica dermatologista. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa conferência incrível com esse time super top. E eu vou falar para vocês sobre dermatoses do couro cabeludo. Então, vou começar falando para vocês sobre a dermatite seborreica, que é uma doença super comum. E eu queria falar para vocês que ela é uma doença crônica. O que significa isso? Ela é uma doença que, na verdade, ela não tem uma cura, ela tem controle. E ela é recorrente. Então, a pessoa que tem, a gente vai tratar, ela vai melhorar, mas, eventualmente, ela vai apresentar de novo essa doença. E na dermatite seborreica, o que acontece é uma hiperproliferação epidérmica com ação da malacésia. Essa hiperproliferação epidérmica, na verdade, é como se as células da epiderme se multiplicassem com mais rapidez, e isso gera as escamas, que a gente vê naquela fase assim, bem inicial da dermatite seborreica, que é a caspa. E, além disso, tem a ação aí da malacésia, que é um fungo, e que os estudos mostram que quando esse fungo está presente, a gente tem uma incidência maior de dermatite seborreica. Quando a gente trata esse fungo, geralmente, a gente consegue controlar a dermatite seborreica. Então, ela tem uma ação importante aí para gerar a dermatite. E o mais importante, essa é uma doença que não é contagiosa. Isso é super importante falar para vocês, porque a gente que trabalha com cabelo, que está sempre ali em contato, né, com os nossos pacientes, com os nossos clientes, enfim, a gente precisa entender quais são as doenças que realmente são contagiosas, que a gente precisa ter mais cuidado, e quais as doenças que não são. Então, no caso, por exemplo, da dermatite seborreica, ela é uma doença não contagiosa. E ela é uma doença que é muito comum, mas que a gente vê mais exacerbado nos pacientes que são HIV positivos, nos pacientes que têm doenças neurológicas, como Parkinson, epilepsia, né? Nos casos de obesidade e em casos de pessoas que são alcoólatras. E a dermatite seborreica atinge principalmente o couro cabeludo, na maioria dos casos, mas ela pode também aparecer como lesões nessa região aqui da zona T da face, principalmente, e também na região do tronco. E às vezes ela atinge, inclusive, essa parte aqui de trás do pavilhão auricular, causando ali um eritema, algumas fissuras, enfim, pode ter essa apresentação também. Quando ela começa, geralmente ela começa com a caspa, que é essa descamação purulenta, né, fininha, difusa, que a gente, na verdade, vê muitas vezes, às vezes, na roupa, né? E que ela é discreta, mas que muita gente já se incomoda com ela. E aí, depois disso, ela vai evoluindo com o eritema, que são aquelas lesões mais avermelhadinhas. Acontece um aumento e espessamento dessas escamas, elas vão ficando cada vez mais gordurosas, e pode até, em casos mais extremos, levar à perda reversível dos fios. Então, assim, essa perda, depois que melhora o quadro de dermatite seborreica, os fios voltam a crescer. Ela não forma uma cicatriz no couro cabeludo. Mas pode acontecer a perda dos fios, sim, associado à dermatite seborreica, né? E alguns pacientes podem apresentar a coroa seborreica, que nada mais é do que o aparecimento das lesões além de onde termina ali os fios no couro cabeludo. Então, a pessoa fica com aquela faixa além dos fios, ali com as lesões, formando essa coroa seborreica. E o que pode fazer piorar a dermatite seborreica? Ela está muito relacionada ao estresse. Então, assim, nessa época que a gente está tendo aí de quarentena, desses momentos estressantes, com certeza vai ter uma piora da dermatite seborreica em quem tem aí tendência. E o frio também pode fazer piorar. Então, com as pessoas que vivem no ambiente mais frio e tal, elas têm uma tendência maior de apresentar a dermatite seborreica, e no inverno também é bem mais comum. Já o sol diminui a intensidade. Então, um conselho que a gente pode falar assim, para os pacientes que têm dermatite seborreica se possível, se expõe um pouco ao sol, que isso vai ajudar. E uma orientação muito importante para vocês darem para os seus clientes é: nunca arranque as escamas, porque isso é uma coisa super comum. A pessoa vê que tem uma escama lá espessa, graxenta, que ela quer arrancar, e às vezes eles chegam a fazer assim, praticamente uma biópsia, faz uma ferida mesmo ali no couro cabeludo. Isso pode infeccionar, pode ter consequências, pode até fazer uma cicatriz ali. Então, assim, o ideal é sempre orientar a não arrancar as escamas.
Outra orientação super importante que a gente tem que dar é a lavagem frequente do couro cabeludo. Na verdade, quanto maior o espaço entre as lavagens, mais oleosidade vai juntando ali, pior vai ficando a dermatite seborreica. Então, uma orientação muito importante é lavar com frequência o couro cabeludo quando estiver ali tendo mais dermatite seborreica. O ideal, se puder, é até lavar diariamente. E é muito importante também falar para os pacientes não prender nem dormir com os cabelos molhados, porque quando a gente prende ou dorme com os cabelos molhados, a gente aumenta a proliferação de fungos, de bactérias. A gente já viu que tem um fungo aí, a malacésia, que está relacionado, né, ao aparecimento da dermatite seborreica, então a gente precisa evitar. Em relação às escamas, que a gente já tinha falado que tem que orientar para não ficar arrancando, o que pode ser feito é o uso de óleos, óleo mineral, óleo de argão, óleo de coco, para ajudar a soltar mesmo essas escamas do couro cabeludo. E na questão do tratamento, a gente tem várias substâncias já consagradas que a gente usa no tratamento de dermatite seborreica. Tem o ácido salicílico, que ajuda na retirada das escamas. Tem, por exemplo, pitiranato de zinco e sulfeto de selênio, que estão muito relacionados aí ao controle dos fungos. Temos a ciclopiroxalamina também, o cetoconazol, enfim. Todos os shampoos e tônicos, enfim, que apresentam essas substâncias, geralmente eles têm um resultado muito bom para uso tópico mesmo. E há alguns anos também eles lançaram alguns probióticos que podem ajudar naqueles casos de dermatite seborreica mais resistente. E claro, a gente também tem lá os nossos procedimentos aí que a gente faz na clínica para poder ajudar no controle da dermatite seborreica, principalmente naqueles casos de difícil controle. Então, a dermatite seborreica, basicamente, esses são os pontos mais importantes. Agora, outra dermatose que a gente vai falar para vocês é a psoríase. A psoríase, na verdade, é uma doença imunoinflamatória, então ela tem aí um componente imunológico, né, que participa. E ela aparece, sim, no couro cabeludo, mas ela pode também aparecer na pele e nas articulações. Ela também é uma doença crônica, então não é uma doença que tem cura, é uma doença que a gente controla, né? E ela também não é contagiosa. E isso é super importante porque, assim, as lesões de psoríase, geralmente, elas chamam a atenção e as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. Então, assim, é muito importante a gente saber distinguir, né, o que é uma doença contagiosa, uma doença perigosa da psoríase, que na verdade não é nada contagiosa, né? E nela acontece também um ciclo aí acelerado das células, né? Os queratinócitos, eles se multiplicam muito rápido, até mais rápido do que no caso da dermatite seborreica, e acaba que ela tem também uma tendência a apresentar aquelas escamas. No caso da psoríase, as escamas elas são mais prateadas, elas são assim, escamas bem características. E a psoríase, ela comete 1 a 3% da população, tem uma doença relativamente comum, e ela tem, assim, ela comete, na verdade, 2 picos, assim, né, de incidência, que é de 20 a 30 anos e após os 50 anos. E as pessoas que apresentam em idade jovem, né, tipo, até antes de 20 anos, elas geralmente têm um prognóstico pior, elas têm mais lesões, lesões mais difíceis de tratar, tudo isso. E nesse caso da psoríase, a genética é muito importante. A gente vê assim que tem muitos casos de famílias inteiras, né, com membros com problema da psoríase, mas também tem a questão da influência ambiental. Então não é só a questão da genética. Você tem a genética, a predisposição ali, mas o que ela faz, o ambiente influencia também para as lesões aparecerem. E como é que são essas lesões da psoríase, né? Elas são lesões eritemato-escamosas. Então, são lesões que são avermelhadas e que têm essas escamas bem importantes. Elas são lesões que são bem delimitadas, então a gente vê assim direitinho onde elas começam, onde elas terminam. Elas podem ter vários formatos, né? E as crostas são aí platinadas. É bem característico mesmo. Muita gente pensa que elas coçam muito, mas na verdade não. O prurito é bem discreto na psoríase. E, geralmente, as lesões iniciam em couro cabeludo. Em muitos casos, é até difícil distinguir a psoríase da dermatite seborreica. Tem até um termo que é usado que chama psoríase. Não, peraí, essa parte eu errei, desculpa, depois você corta. Peraí, onde que eu tava? Assim, então vamos lá.
Elas iniciam em couro cabeludo geralmente e às vezes é difícil distinguir a dermatite seborreica da psoríase. A gente até usa um termo que chama seboríase, que é como se fosse a junção das duas, porque às vezes é meio difícil mesmo distinguir uma doença da outra. E também a psoríase pode ter lesões de pele, então ela pode acometer cotovelos, joelhos, tronco, unhas. E no couro cabeludo, ela pode acometer, assim, qualquer região. E, inclusive, aonde tem lesão da psoríase, pode começar a acontecer o afinamento dos fios que estão ali sobre as placas. Mas isso também é reversível. E o que faz, assim, piorar a psoríase? Que a gente falou que o ambiente tem uma grande influência aí, né? Então, a psoríase, ela piora muito com o clima frio. Ela piora com trauma, seja trauma físico mesmo, assim, de machucar, ou trauma químico, enfim. Qualquer tipo de trauma pode fazer a psoríase piorar. Infecções, seja infecções virais, infecções bacterianas. A gente está aí tendo uma pandemia, isso, uma infecção pelo corona, por exemplo, a princípio pode até fazer piorar também. A gente não tem estudos comprovando isso, mas a princípio poderia, né? Tem chance. Alterações metabólicas e endócrinas, né? Como diabetes, doenças da tireoide, podem estar relacionadas à piora. O estresse, que também, mais uma vez, nesse momento aí de quarentena, tem muita influência. O uso do cigarro, o álcool também tem uma influência grande. E também o uso de alguns medicamentos. Então, medicamentos como a cloroquina, que até está sendo usada aí no tratamento do coronavírus, pode estar relacionada. Beta-bloqueadores, essa classe do IECA, são medicamentos que são usados para pressão, para problemas cardiovasculares, eles estão relacionados. Os antislipidêmicos, né, que melhoram aí a questão do colesterol. E também os anti-inflamatórios, que a gente usa com muita frequência para dor, enfim. É muito importante prestar atenção nisso, porque os pacientes que têm psoríase e começarem a usar essas medicações, eles podem ter uma piora das lesões. E o que a gente tem que falar, então, para os pacientes que estão ali com psoríase, o que é importante orientar? É não arrancar as escamas, mais uma vez. Na verdade, no caso da psoríase, quando elas são arrancadas, às vezes elas até sangram. Então, assim, é muito importante evitar de ficar arrancando. E a gente não pode, como a gente acabou de falar aqui, qualquer trauma pode piorar a lesão, pode fazer aparecer uma lesão. Então, assim, a gente tem que evitar isso. E, inclusive, no caso do couro cabeludo, é muito importante evitar o atrito do pente da escova nos cabelos. Então, assim, a ponta ela tem que ser mais redonda, a forma de pentear tem que ser um cuidado, não pode ser uma coisa que vá agredir, porque isso pode realmente fazer piorar. E no caso das escamas, também aqui na psoríase a gente usa esses óleos, né? Como já foi citado, óleo mineral, óleo de argão, esses óleos que possam ajudar no desprendimento das escamas para que elas não sejam arrancadas e não estejam causando uma ferida, né? E no caso do tratamento da psoríase, a gente usa coltar, ácido salicílico e corticoides. Essas são as principais substâncias que a gente usa aí para poder controlar a psoríase. Mas claro que todas essas doenças crônicas, como a psoríase, a gente sempre tem medicações orais que possam ajudar em casos assim mais difíceis, casos mais extensos, que não respondem bem às coisas mais simples. E também a gente faz um rodízio de tratamento. Então, assim, a gente não fica fazendo o mesmo tratamento a vida toda, porque todos os tratamentos têm um certo efeito colateral. Então, a gente faz esse rodízio para poder evitar esses problemas de efeitos colaterais. Agora eu vou falar para vocês, para a gente finalizar, de dermatite de contato. Bom, dermatite de contato, na verdade, como o próprio nome diz, é uma lesão, uma dermatite que acontece pelo contato com alguma substância. É basicamente isso. E ela tem dois tipos. O tipo 1, que é a dermatite de contato alérgica, que nesse caso, quando a pessoa tem o contato ali com a substância, é formada uma reação imunológica. É como se o sistema imune dela falasse, olha, eu vou tentar combater aquela substância. E a pessoa fica sensibilizada. Quando tem um segundo contato, esse sistema imunológico que foi formado aí para combater essa substância, age e aí a pessoa tem a reação. Então, ela só acontece em pessoas que foram sensibilizadas, ela não acontece com qualquer pessoa. O que é diferente da dermatite de contato por irritante primário.
No caso do irritante primário, a substância, ela é abrasiva, ela é irritante. Então, qualquer pessoa que tenha contato com aquela substância, provavelmente vai ter, e desde a primeira vez que tem aquele contato. Porque ela só de ter contato, ela já causa ali a dermatite. Entende? Então, assim, é um pouco diferente uma da outra. A gente vai falar mais das diferenças delas, tá? O que acontece? No couro cabeludo, o couro cabeludo, na verdade, ele é mais resistente, porque ele tem um extrato córneo que é espesso, né? Essa camada mais externa do couro cabeludo é mais espessa do que na pele, por exemplo. E ele faz uma renovação epidérmica rápida. Então, como as células se multiplicam com muita rapidez, no couro cabeludo existe menos chance de contato do que em outras regiões do corpo, mas isso não significa que não tenha possibilidade de ter, né? Quando acontece, como é que ele se apresenta? Ele se apresenta com eritema, aquela lesão avermelhada, e com uma descamação, mas uma descamação mais leve, tá? Mas em casos em que a dermatite de contato é mais aguda, mais importante, podem aparecer até vesículas e bolhas. E geralmente a pessoa não tem tanta coceira, tanto prurido, né? A sensação que tem geralmente é mais de uma dor ou de uma queimação. E o que influencia para que aconteça a dermatite de contato? Claro que ter contato com substâncias que têm mais chance de causar é, sim, um fator que aumenta, né, a chance de ter. Mas também tem algumas coisas relacionadas à pele mesmo, ali ao couro cabeludo, que fazem diferença. Por exemplo, o atrito no local, a umidade e a exposição solar podem influenciar na ocorrência da dermatite. Faz um pouco de sentido, né? Porque, por exemplo, se a gente tem atrito no local, a gente deixa ali a região com uma barreira menos eficiente. Então, se tem contato com alguma substância, é mais fácil de ter uma dermatite, né? O sol está muito relacionado à imunidade. Então, se a gente está falando aí de uma dermatite que tem muita relação com a imunidade, o sol pode influenciar nisso, né? E no caso dos irritantes primários, que é aquela dermatite que a própria substância causa, ela não faz uma reação imunológica, ela simplesmente encosta ali e causa, né, a dermatite, ela é meio que tóxica, né, do jeito que ela a concentração e o tempo de exposição tem muita influência para causar a dermatite. Por quê? Quanto mais concentrado é aquela substância, maior a chance dele causar dermatite. E quanto maior o tempo de exposição, quanto mais ele ficar ali em contato, mais ele vai causar. A gente vê, por exemplo, que as substâncias que são mais fortes, às vezes só de ter contato por algumas horas já causa dermatite. Já aquelas mais fracas, precisa de um contato assim de dias, semanas às vezes, para poder causar ali uma irritação. E geralmente, quando é uma dermatite por irritante primário, ela fica restrita ali ao local de contato. Ou seja, se ela ficou em contato só com as mãos, é só nas mãos que vai aparecer. Se ela ficou em contato só com uma parte do couro cabeludo, é só ali que vai ter. Já no caso da dermatite de contato alérgica, ela não é assim que funciona. Não é onde exatamente teve o contato que vai acontecer. Como ela é uma reação imunológica que acontece no organismo todo, ela pode aparecer em outras regiões. E no couro cabeludo, no caso do couro cabeludo, é mais comum acometer as margens. E quais que são essas substâncias que a gente tem que tomar cuidado para causar a dermatite de contato? Bom, na verdade, quando a gente fala de dermatite de contato alérgica, na verdade, quase que qualquer coisa pode causar. Qualquer substância que a gente use, mesmo que a gente use a vida inteira, se em algum momento sensibilizar o organismo, a gente tendo contato de novo, ela vai causar uma dermatite alérgica. É claro que tem algumas substâncias que são mais comuns de causarem isso, mas no caso da alérgica, pode acontecer com qualquer substância. No caso da dermatite por irritante primário, não. São só substâncias que realmente são irritantes que vão causar. Então, assim, no caso do que a gente usa, assim, couro cabeludo de forma geral, é mais comum acontecer dermatite por irritante primário com os descolorantes e tivicolatos. E no caso da dermatite alérgica, é mais comum com corantes capilares, alisantes e cremes. Cremes mesmo, gente. Creme, condicionador, pode acontecer porque, assim, aí depende muito da pessoa, do que ela já tem, a substância que ela já tem alergia, né? E a gente tem que lembrar também que tudo que a gente usa que tem contato com o couro cabeludo pode causar também a dermatite, né? Então, por exemplo, chapéus, tiaras, perucas, todos os acessórios podem causar. Então, quando a gente vê uma dermatite de contato com o couro cabeludo, a gente tem que pensar em absolutamente tudo que teve contato ali para tentar descobrir o que causou. E existe o teste de contato, que é um teste que geralmente é feito pelo alergista,
Mas ele, na verdade, só funciona para descobrir qual que é a substância que causa dermatite de contato alérgica. Esse teste ele não é para pensar em irritante primário. E como é que seria o tratamento da dermatite de contato? Bom, a primeira coisa mais importante dentro do tratamento é afastar o contato. Porque, na verdade, se a pessoa não tem contato com aquilo que causa dermatite, a dermatite não acontece. Então, é muito, muito importante descobrir qual é essa substância para poder afastar. E em termos de medicamentos, a gente usa muito corticoide mesmo, creme de corticoide e os imunomoduladores tópicos. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar comentários, fiquem super à vontade aí. Entrem em contato com a gente. E muito obrigada pelo convite de vocês para participar. Foi realmente uma honra estar aqui. E até a próxima.